Pessoal, bem-vindos a mais esta aula de Dataflex, onde nós paramos aqui sobre um array bidimensional, né? Hoje nós vamos seguir com uma ideia aqui parecida, porém nós vamos explorar aqui o assunto sobre struct, né? Como que a gente faz para montar aqui, né, uma estrutura de dados personalizada. E vamos iniciar aqui. Nós vamos criar, usando esse struct, nós vamos dar um nome aqui para esse struct, que vai ser, no caso aqui, crediário, tá? E como é que funciona, né? Aqui a gente sempre reforça para vocês, né? Temos aqui o help, que vai mostrar aqui exemplos, né? E coisa do tipo, tá? Mas já vamos lá. Aqui dentro nós podemos colocar dados já existentes, né, tipo de dados já existente no Dataflex. Por exemplo, aqui vamos colocar aqui é o código do cliente, que é o que nós temos aqui embaixo no crediário, né? Depois nós temos aqui a data de vencimento, a parcela e o valor pago. Vamos lá. Vocês querem que bota o vago pra ver? A mulher não chegou ainda não. Vencimento, valor da parcela e valor pago. Beleza, então basicamente é isso daí. Eu só quero lembrar que nós poderíamos aqui, se fosse necessário, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, qualquer tipo, né, de dado aqui. Nós poderíamos ter aqui um array, né? Se fosse preciso, teríamos isso. Nós também podemos colocar um tipo dentro do outro, tá? Vamos colocar aqui assim, ó. Só vou exemplificar assim e vou apagar. Não vou usar aqui, mas só para vocês perceberem. Vamos supor que para o cliente nós tivéssemos aqui uma estrutura apropriada, né, para o código e também para o nome. E aqui, ao invés de nós termos esse tipo inteiro para o código, nós poderíamos ter aqui, ó, porque entenda isso, né? Quando nós definimos uma estrutura, ele se torna um tipo de dados, né? Assim como o date, number inteiro. Agora nós temos um tipo e aí nós vamos declarar aqui uma variável, ó, do cliente, tá? Então, dessa forma a gente sabe que dentro dessa tecla diária nós temos uma outra estrutura, né, que é de cliente, que vai ter esses campos aqui, tá? Nós podemos fazer mais para frente um exemplo assim mais abrangente para vocês observarem, tá? Mas só para que vocês entendam que isso é possível. E aí como é que funciona? Nós vamos aqui na nossa função, vamos declarar aqui uma variável desse tipo. E vamos começar aqui embaixo a leitura, né? Então, aqui o que é que nós vamos fazer? Ao invés de sairmos jogando isso aqui para essas variáveis aqui, nós já vamos começar a colocar aqui dentro do VT crediário, ponto, tá vendo? Ó? Então ele vai te dizer aqui para qual campo, né, da struct aqui, tá vendo? Mesma coisa com vencimento, data de vencimento, VR parcela. Isto, eu já vou parar aqui e já vou colocar aqui um breakpoint para que vocês percebam como é que é o funcionamento na prática, como que a gente consegue visualizar isso aqui no debugger. Então, ó, vamos
pegar ele aqui, jogar para o Whats aqui, ó. Ele está em branco, então ele não mostra nada, porque aqui nós não iniciamos ainda. Agora se eu der aqui um F5, né, que ele já passou por tudo, então ele ó, já alimentou, tá vendo? Então ele vai mostrar dessa forma que estruturada para nós. É o cliente 300 com esse vencimento 6 do 1, valor de parcela 1000 e não tem valor pago. Então esse aqui é um título, tá? Que é o primeiro lá do CFG, é isso mesmo, do CSV, né? Do CSV. Então é assim que vai funcionar, tá? Vamos parar aqui, porque foi só para que vocês vejam aí, né? Como que ele vai alimentando isso. Aqui ele está trabalhando com array do crediário ainda. Tudo bem. Agora aqui, ó, nós vamos vt crediário ponto e cliente. Então ele que é o código, o valor da parcela. Vamos só substituir aqui. Isto. Perfeito. Tudo bem. Vamos tirar aqui o breakpoint e no final aqui ele vai ter que funcionar perfeitamente. Se nós chegarmos aqui, por exemplo, apagarmos essa de vencimento, né? Apagarmos aqui essas duas, né? Que nós passamos a usar da struct. Ele já tem. Eu não vou apagar o código porque ele ainda está sendo usado aqui embaixo, ó, onde ele está lendo, né? Ele está usando ele aqui dentro do loop, né? Para fazer a leitura, mas só para a gente ver que as variáveis não estão mais sendo utilizadas, mas que o resultado final aqui, né, vai ser aquele mesmo, tá? Então, tudo bem. Mas vamos lá porque a gente vai partir para o segundo detalhe aqui, que é a questão desse array aqui, ó, porque de toda forma a gente ainda está jogando os dados para isso daqui, e daqui a gente faz o trabalho aqui, ó, de ir somando, né, dentro do array AN crediário de acordo com o código do cliente aqui, tá vendo? Então, até aqui nem troquei, né, mas podemos trocar, devemos trocar, né? Ó, vt crediário ponto e cliente. Então não é mais código aqui, né? Então o i código deve ter ficado sendo usado só lá embaixo, isso aí. Perfeitamente. Então como é que nós vamos atuar aqui, ó? Então nós vamos também deixar de usar esse array aqui, ó. Opa. Vamos deixar de usar esse array e vamos passar a utilizar um array desse crediário aqui. Então nós vamos gerar aqui uma outra variável, só que agora ela vai ser um array, tá? Ó, então AVT, né, crediário. Por que ele não é bidimensional? Porque nesse caso aqui a gente não tem necessidade, tá vendo? Porque ele facilita para nós. Se você for comparar o final da aula anterior, quando nós chegamos ao resultado aqui, né, dessa variável aqui, desse array bidimensional, vocês vão perceber que a gente teve essa necessidade, né, para agrupar por cliente e o que está em aberto e o que está pago, né? Nesse caso aqui, como a estrutura ela já é personalizada para isso, né? Então nós não vamos ter necessidade de fazer uma outra dimensão aqui. Isso vai facilitar para nós. Então o que vai acontecer? Quando nós chegamos aqui
Nesse ponto, olha, onde ele vai começar a fazer a procura no array, né? Aí nós vamos começar a trocar, tá? Vamos começar a trocar e ver o que é que na lógica precisa ser modificado. Então, realmente, a gente precisa de ver aqui se ele já tá, se ele já tem algum tamanho esse array, se ele tem algum item dentro dele. E se ele tiver, nós vamos fazer uma coisa semelhante. Nós precisamos de procurar aqui nele, ó, aqui no caso está dizendo que é na dimensão 0, né? Que nós armazenamos ali o código do cliente, mas nesse caso aqui já não vai ser assim mais, né? É uma dimensão só. Portanto, nós vamos fazer aqui a procura nele. Só que é o seguinte, no array nesse array de estrutura, como é o caso aqui, entenda que o cliente ele não está numa outra dimensão, né? Ele está dentro da estrutura. Então, esse search array aqui, se a gente for olhar lá na documentação, ele vai mostrar que a gente tem uma outra forma, né, de procura. Não tem problema, depois eu posso mostrar o tópico para vocês aqui mais no final, mas ele vai explicar para nós aqui, se nós localizarmos uma rede de estrutura, que nós temos que criar uma função para nos auxiliar, tá? Mas é muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, vamos criar uma função. A gente costuma chamar ela assim, né? Compare. Crediário. E essa função vai receber aqui dois parâmetros, né? Para a gente poder fazer a procura. Dois parâmetros do tipo T crediário, né? Então nós vamos criar aqui, ó, crediário 1, T crediário, VT crediário 2, né? E o retorno vai ser um retorno de inteiro. E aí nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Se o VT crediário 1 ponto, nós vamos procurar através de quê? Através do código do cliente, não é isso? Então, o cliente for igual ao VT crediário 2.i cliente, nós vamos retornar então aqui, ó, o tal do EQ, né? Então, que é o equivalente. Caso contrário, né, caso ele não entre ali, vai retornar o não igual, NE. Só isso aqui, tá, gente? Isso aqui é um padrão para todos esses tipos de procura aqui através de algum struct, para uma rede struct. Então, como é que vai funcionar? Nós já temos aqui, já jogamos aqui para dentro o cliente, e aí aqui na procura, né, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Aqui, olha, ele tem, olha, se eu descer com a setinha, ele vai mostrar que a procura padrão que nós usamos, ó, que você vai dizer o que é que você quer procurar e dentro de qual array, né? Que é o que estava aqui antes, que eu acabei de apagar. E esse outro aqui vai dizer para nós, olha, um pouquinho mais, olha, ele tem um pouquinho mais de parâmetros aqui, né? Tá vendo? Exatamente pelo fato de ser para struct, né? Para uma procura com struct. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O que é que eu quero procurar? Então, eu vou enviar aqui, ó, o VT crediário, tá? Que é essa daqui de cima, que eu acabei de preencher. Em seguida,
eu vou dizer qual que é o array, em qual array que eu quero procurar, que é dentro do AVT crediário. Aqui no final ele está perguntando para mim qual que é o objeto, né? O objeto, no caso, eu vou colocar self para dizer que é este próprio objeto. E ele está me perguntando qual que é a mensagem, né? A ID, essa mensagem que ele está querendo dizer é qual que é o método, tá? Mensagem aqui sempre se refere a qual função ou procedure, né? Nesse caso ele vai ter que dizer que é essa função aqui, ó, que nós criamos, tá? E para dizer que é ela, nós vamos usar uma função aqui dentro do Dataflex, que é reffunc. Ele vai mandar para ele aqui, ó, você viram que é um inteiro, né? Ele vai enviar para o array qual que é o identificador, essa função que ela gera um identificador, assim como os objetos dentro do Dataflex. E nós vamos colocar aqui o compare crediário. Pronto. Então, é isso aí, tá? E aí, caso ele encontrar, ele vai dizer aqui para nós qual que é o índice, em qual índice do array, se é o 0, 1, 2, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir aqui, olha. Se ele não encontrou, se ele veio como inválido, né, que é o -1, então indica que nós vamos ter que preencher a próxima posição do array, ou seja, né, aqui o AVT crediário, qual é o size of array dele. Agora, se ele encontrou, o que é que nós vamos fazer? Nós queremos recuperar o conteúdo, né, que está lá já, do crediário, do valor pago, para que a gente possa somar aqui embaixo, né, no array. Então vamos lá. A gente vai resumir isso aqui depois, que não vai ser mais necessário ficar fazendo recuperando isso para variável, para depois somar aqui não, mas só para que vocês possam observar. E aí, pela primeira vez aqui, ó, a gente vai fazer o uso do array com a posição dele, ó, idx ponto, tá vendo? Valor, né, da parcela. E aí aqui a mesma coisa, ó, AVT crediário, qual posição é a idx, qual campo, valor pago. Então isso aqui, recuperei. Aí aqui, olha, nós vamos usar o cliente para dentro de AVT crediário, posição idx ponto e cliente crediário idx e o valor pago. VR pago, tudo bem. Esse aqui é só o somatório total, não tem necessidade. Então, com isso daqui, eu vou colocar um breakpoint aqui, nós já deveríamos que esse array fique totalmente preenchido com os dados do crediário, como tinha acontecido com o array anterior. Então vamos ver aqui, vamos pegar o nosso array e colocar aqui para a gente analisar ele. Ele diz que tem 11 elementos, tá vendo? Exatamente, nós falamos na outra aula que nós tínhamos 11 clientes com títulos, alguns, né, que tinha pagamento, alguns que não tinha. Então, tá aqui. O vencimento, né, a gente até criou, mas para essa lógica aqui, ele não existe, né, porque a gente está aqui agrupando o total de parcelas por cliente, total de parcela, total pago por cliente. Então, o máximo que ele faria aqui seria mostrar o último vencimento, né? Mas a gente acabou nem alimentando. Então é isso aí, gente. Olha, 6.660 com 2.030 pago. Então a gente percebe que está batendo com as informações que a gente tinha usado na outra aula, tá? Então todos os clientes estão aqui. Tudo bem. E aqui embaixo, o que falta para nós aqui, ó, é implementar a leitura, né, nesse laço de repetição do array, para que aí a gente possa abolir esse array bidimensional aqui. Vocês viram que não teve realmente necessidade de ser bidimensional, porque ele é estruturado. Então, como é que vai funcionar?
muito simples, né? Nesse caso aqui é um array comum, né? Então ele vai ler o array AVT crediário de posição 0 até o final do tamanho dele. E aí aqui, para cada um deles, AVT crediário, nós estamos usando o código aqui, né, como número do índice, né? Então valor de parcela e aqui o valor pago. Tá lá. Aqui ele vai mostrar todos os detalhes e vai somando aqui o total de parcela. Com isso, nós já abolimos, então, olha, não uso mais lugar nenhum, podemos remover, vamos arrancar aqui o breakpoint, vamos ver se o showLN vai mostrar para nós aqui corretamente. Tá lá então, 2030 pago aqui, 150 aqui, 80, né? Só que aqui a gente está mostrando, ele está mostrando o cliente como código 012, acho que isso está errado desde da outra aula, né? Aqui ó, ele está usando o número do índice como se fosse o código do cliente, quando na verdade não é, né? AVT crediário e código aqui, ponto e cliente, olha. Então é isso aqui que é o correto. Isso aí, agora está mostrando o código de cada um dos clientes. Bom, pessoal, então é isso. Nós fizemos, né, substituímos apenas, né, o outro array com as variáveis isoladas aqui por, né, um tipo estruturado, e esse tipo estruturado também em forma de array, e vocês viram que funciona perfeitamente e é tranquilo para trabalhar.